Olá, galera. Sou o professor Ailton, professor de Física, e hoje a gente vai estudar nessa aula 1, nessa parte 1, as leis de Newton, a parte de teoria, certo? Vou colocar algumas equações, mas não vai abordar especificamente a resolução de problemas por conta, né, por equações. A gente vai fazer uma aula à parte só dessa parte matemática, certo? Então, a gente vai ter o capítulo 7 do nosso livro, né? Onde vai estar esse conteúdo de hoje, capítulo 7. E a gente tem, nas leis de Newton, tem 3 leis, né? A primeira lei, conhecida como princípio da inércia, a segunda lei, princípio da dinâmica, e a terceira lei, a famosíssima ação e reação. Antes de começar, o que é inércia, né? O que é um referencial inercial, né? Como o nome já diz, gente, você olhar lá a primeira lei, né? O princípio da inércia é aquela que só é válida em um referencial inercial. O que é um referencial inercial? Essa figura aqui, ó, que eu coloquei, ela mostra que é um referencial inercial. Perceba que esse trem, que tem um trem que anda e tem uma pessoa, né? Que dentro do trem joga essa bolinha e a bolinha sobe e desce, como se o trem não estivesse andando. Percebeu? Ó? Ele não percebe que o trem estivesse andando. Agora imagine, se esse trem acelera, o que vai acontecer? Essa bolinha ela vai mais para trás. Né? Tanto a bolinha como a criança, digamos que seja uma criança. Se o trem freia bruscamente, o que acontece? Eles vão para frente. Se o trem faz uma curva, a pessoa e a bolinha vai contrário à curva. Né? Então percebam que quando o trem permanece em linha reta, em movimento constante, quem está dentro não percebe que o trem está em movimento. Está tudo fechado aí, ele não percebe que está em movimento. Porém, se o trem mudar o movimento, como eu falei, acelerando, freando, subindo uma ladeira, descendo, fazendo uma curva, a pessoa que está dentro, mesmo sem ver, ele percebe. Ou seja, se você está dentro de um movimento, dentro de um objeto, dentro de um corpo, dentro de um sistema, que você não percebe o movimento exterior, você vai chamar esse movimento referencial inercial. Se você percebe a mudança de movimento, é um referencial não inercial. No nosso caso aqui, a gente vai adotar o referencial inercial, que é uma das leis de Newton, válido. Beleza? A Terra, por exemplo, a Terra está girando aqui, né? Está em rotação, está em translação. Mas eu não percebo esse movimento. Por que eu não percebo? Porque eu estou parado em relação à Terra. A Terra, para mim, é um referencial inercial. Certo? Eu não consigo perceber o movimento dela. Então, as leis de Newton são válidas nesses referenciais inerciais. Ela tem a primeira lei, que diz que todo corpo, em seu estado de repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele, certo? Então, todo o corpo continua em movimento ou em repouso, e o movimento tem que ser uniforme, como acabou de dizer, o trem lá, se ele tiver movimento uniforme em linha reta, é um referencial inicial. A primeira lei de Newton é válida. Se isso não acontecer, ou seja, a menos que seja forçado, como é que força? Acelerando, freando, fazendo uma curva, subindo a ladeira, descendo a ladeira. E isso é o forçar a mudar o movimento. Aí deixa, obviamente, de ser a primeira lei, certo? Então, olha mais uma figura aí. O carro vem, bate nesse empecilho, nesse obstáculo, e o rapaz que está sem cinto, ele continua no movimento que vinha antes. Se o carro vem a 80, o carro foi parado bruscamente, mas ele seguiu a 80 km. Por quê? Ele vai tentar permanecer no movimento que vinha antes. Tudo tende a permanecer no movimento anterior. Se ele tivesse parado, ele tem uma resistência a entrar em movimento. Como ele está em movimento, ele sofre uma resistência a ficar parado, certo? Ele tende a permanecer em movimento. Né? Então perceba que aqui o cinto de segurança para ele seria crucial, certo? Né? E é isso que as questões do vestibular cobram. Ele pergunta lá, cria uma situação de batida, de alguma coisa, e pergunta qual lei, ele não vai falar nem que é de Newton, mas qual lei explica o uso do cinto de segurança. Né? Para não acontecer isso que aconteceu aqui, que é a primeira lei de Newton, certo?
não é as leis de Newton, é a primeira lei de Newton, que afirma que um corpo permanece parado ou em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Né? E ainda em relação à primeira lei, ó, eu tenho algumas observações aqui. Ó. O corpo está em repouso ou em movimento reto e uniforme, movimento retilíneo, sem mudar a velocidade. Então, isso é a primeira lei. Ou ele está em repouso, né? Se eu estou parado aqui, eu estou em movimento de inércia, né? Movimento da preguiça, ou também estou em movimento constante. A inércia é a propriedade que os corpos têm em resistirem, ó, ele resiste às mudanças de movimento, né, como já falou. Se eu estou parado, quero permanecer parado. Se eu estou em movimento, quero permanecer em movimento. Então, a resistência à mudança de movimento. Porém, tem as forças externas. Né? Percebam que, se tiver forças externas, a lei, primeira lei, não é válida. Tem que ser força interna. Né? Isso mesmo. Né? Forças externas não modificam, essas forças externas não modificam o movimento. Então, se eu faço uma força em mim mesmo, eu vou estar dentro da lei de Newton. Quando fala, certo? O que é uma força interna? O que é uma força externa, desculpa? A força externa é eu estar me afogando numa areia movediça e eu pego numa corda, né? E eu faço uma força externa. Aí eu consigo modificar a condição de movimento. Porém, se essa força aqui for interna, eu vou permanecer dentro da primeira lei. Certo? Eita, ficou feio aqui. Dentro da primeira lei. Se a força for interna, eu fico dentro da primeira lei. Se for externa, eu saio da primeira lei, vou para outra coisa. Então, um exemplo clássico, né? É falado aí acho que por Newton mesmo, que o cara está se afogando na areia movediça para tentar se salvar, ele puxa no cabelo dele para tentar se salvar. Obviamente não consegue, porque força interna não modifica o movimento. Não modifica o movimento, certo? Força interna não modifica o movimento. Eu puxar no meu cabelo para me salvar de uma areia movediça, eu não vou conseguir me salvar. Eu preciso de uma corda que está amarrada em outra coisa externa para eu tentar me salvar, certo? Eu estar dentro do espaço, em um ponto do espaço, e tentar nadar, né? Como a gente vê nos desenhos animados, tentar nadar, eu não vou conseguir, porque eu só estou fazendo força interna, né? Eu não estou exercendo força em outro objeto. Então, eu tenho que ter coisas externas, seja cordas, seja imã, seja água, seja ar. Então, eu preciso de coisas externas para exercer uma força, para modificar a condição de movimento. Se não existir, acabou. Beleza? Então, esse é o exemplo da areia movediça, né? Aqui uma pergunta, né, que eu criei. Ó. Uma pessoa cai em uma areia movediça e, para se salvar, tem a ideia de puxar pelos próprios cabelos, de modo que, sendo muito forte, conseguirá se retirar de lá? Não, né? Não, porque a força ele está exercendo interna. Ele precisa de uma força externa. Beleza? Aqui a segunda lei, como eu falei, não vou me aplicar muito a ela, só colocar alguns conceitos, né? Que a segunda lei, uma das formas de representar é essa, força igual a massa de aceleração. A aceleração, eu posso isolar aqui, é F sobre M, ou seja, esse desenho aqui diz o seguinte, se eu tiver uma massa e uma força, quando eu dividir 1 por 1, vai dar A. Se eu tiver duas forças e duas massas, 2 dividido por 2 vai dar A. Se eu tiver 3 forças e 3A, eu vou ter, e aí, 1A, né? Ou seja, aqui 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, 3 dividido por 3. Se for proporcional, a aceleração vai ser a mesma. Né? Beleza? Então vai ser a mesma. Né? Então, o que eu tenho na segunda lei é uma relação entre força aplicada e massa. Eu não vou me atentar muito aqui, porque, como eu falei, eu só quero falar mais da parte teórica. Porém, eu vou colocar uma observação aqui, para que está nesse capítulo, para lembrar, ou mostrar, que massa é diferente de peso, viu? Massa é matéria. A unidade de massa, quilograma, matéria. 1 quilo, 2 quilos, certo? Que também precisa de uma abordagem mais profunda depois. E peso
peso é uma força. Isso aqui é matéria, isso aqui é uma força, que é a massa vezes a gravidade. Então, percebam que peso é uma força, massa é uma quantidade, certo? E perceba que o peso, ó, ele depende de quem? Da gravidade. Então, o meu peso na Terra não é o meu peso na Lua, porque a gravidade é diferente. Já a minha massa na Terra é a mesma massa na Lua ou de Marte ou para onde for. Porque a quantidade de matéria, digamos assim, é uma coisa fixa, né? Ela não varia, não depende do ambiente, não depende de nada. Já o peso, sim, depende da gravidade do local, certo? Então, fica de olho nessa diferença, o que é peso e o que é massa, né? Para eventuais questões teóricas. A terceira lei de Newton, a mais famosa, ó, vamos olhar para a figura. Primeiro, ó, o que acontece? Tem dois caras, o F1 e o F2, eles puxam, né? Lembra da relação que eu coloquei, né? Que A é igual a F sobre M, né? E independente do tamanho desses caras, da massa deles, poderia ser uma formiga e um elefante, poderia ser a Lua e a Terra, poderia ser a Lua e o Sol, poderia ser qualquer uma coisa e a outra, um trem e uma formiga, um puxando o outro, os dois percebem que os dois fazem a mesma força, né? O que é que muda? O que é que pode mudar? O que muda na verdade, né? A aceleração, né? A força é a mesma, ó, F1 igual a menos F2. Porém, quando eu dividir essa força pela massa, que pode ser maior ou menor, eu vou ter acelerações diferentes. Ou seja, o que tem mais massa, tem mais resistência de mudar o movimento, ele vai ter uma aceleração menor. O que tem mais massa, né? Menos massa, desculpa, mais leve, vamos dizer assim, no dia a dia, né? O que tem menos massa, ele vai ter uma aceleração maior. Então, se eu tiver um trem e uma formiga que se puxa, que exerce a força de algum modo, o trem vai ter uma aceleração menor do que a formiga, certo? Mas a força é a mesma, a aceleração que não. Então, a terceira lei de Newton é isso, ó. Quando o corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este também exerce outra força tal, que tal essas, certo? Acho que foi mal escrito. Ou seja, se o corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B faz outra força no corpo A. Beleza? Então, percebam que ele exerce outra força. Ele não está devolvendo a força, certo? Um faz a ação e a outra a reação. Então, perceba que a ação e a reação é instantânea. No momento que você faz a ação, você corresponde à reação. Então, no momento que eu tenho um ímã, por exemplo, tem um parafuso aqui, ó, no momento que o ímã atrai o parafuso também atrai o ímã, com a mesma força. Não é depois. Se for depois, aí já é outro fenômeno, né? Você empurrou a parede e a parede caiu. O cair da parede não é uma reação. Já é outro fenômeno. Quando você empurra a parede, independente dela cair ou não, a reação é quando a parede lhe empurra de volta, certo? Então, não confundir com isso em relação aos tempos, que é isso que a questão às vezes cobra no vestibular. E a gente erra besteira, certo? Então, se eu dou um murro nessa parede e a parede cai, o cair não é reação. É outra relação de outro fenômeno, nem vamos entrar nesse mérito. A reação é o quê? Quando eu dou um murro na parede, a parede dá outro murro em mim. Beleza? Então, é isso que é ação e reação. Olha aí, ó. O cara veio na moto, bateu na parede com uma certa força e a parede bateu no cara de volta. Com a mesma força, com a mesma intensidade. Eu não comentei lá, né? Mas o valor é o mesmo. Se o cara bate na parede com 10 newtons, ele também recebe uma reação de 10 na horizontal, ou seja, né, na mesma direção, e sentido contrário. Ele empurra a parede para a esquerda e a parede empurra ele para a direita. Beleza? Então vamos para uma questão para a gente ver como é que funciona isso. Questão da página 99, questão 5, certo? Ó, então, olha a afirmação da questão. Se uma única força de módulo diferente de zero atua sobre um corpo, podemos concluir que ele não está em equilíbrio. Justifique, né? Por quê?
Então, para fazer o seguinte, eu tenho um bloquinho aqui, por exemplo, e existe uma força aqui, eu vou dizer que esse bloquinho aqui tem uma massa M, não vou nem colocar valor, mas uma massa qualquer, 2 kg, 10 kg, sei lá, e existe uma força empurrando ele. Claro, se só existe uma força, agora cuidado, não está dizendo que só existe um corpo, né? Para ter força, gente, eu tenho que ter, como eu falei no começo, acho que eu não falei, né? Desculpe, falei. Para ter força, eu tenho que ter 2 corpos, certo? Falei indiretamente. Eu posso ter o, o corpo, uma pedra e o ar, uma pedra e uma cordinha que esteja puxando a pedra, um cavalo e a carroça, qualquer coisa, vai precisar ter 2 corpos, certo? Um corpo só não tem força. Por isso que tem que ter a ação do corpo A e a reação do corpo B, certo? O A e o B podem ser 2 corpos que interagem. O exemplo lá que eu coloquei, o ímã e o parafuso. Aqui não está dizendo que é um corpo só, aqui está dizendo que é uma única força, certo? Então não confundir nas questões que pode ser que dê problema de interpretação, né? É obrigado a ter no mínimo 2 corpos para atuarem aos pares. Mas força não importa não, certo? Então eu tenho um corpo, né? O que acontece? Tem o solo, né? Aqui, né? Um bloquinho e o solo, o que acontece? Esse corpo é empurrado para a direita, né? E tem a reação de volta. Imagina que seja uma pessoa empurrando isso aqui, certo? Aí, ó, lembra da equação lá da segunda lei, né? M vezes A. Não vou colocar equações aqui só para a gente entender, que está bem claro a resposta, né? Também F é igual a M sobre A. Ó. Então, olha só. Se a força não é zero, que a gente falou que é diferente de zero, a massa também não é zero, né? Porque tem um bloquinho. Vai ter aceleração. Se tem aceleração, não pode ser a primeira lei de Newton, né? Ele está em movimento. Se está em movimento, ele está em movimento acelerado, viu, gente? Ele não está em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, ele tem que estar parado, ele está que tenha repouso, né? Repouso, ou... Estou ruim de escrever aqui, gente, vou colocar parados. Tá bom, aqui, repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Ou seja, para estar em equilíbrio, ele tem que estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Se ele está acelerado, ele não está em repouso. Essa é a explicação. Vamos para a prova para ver. Questão 11, ó, na página 102, utilizando os conceitos relacionados à primeira lei de Newton, lembra que é a inércia, explique por que, antes de mudar um estante de lugar, é aconselhável retirar dela a maior quantidade de livros possível. Né? É uma pergunta boba, mas a resposta talvez não é tão boba. Né? Como é que ela explica isso? Então, eu tenho um estante aqui, né, tal, cheio de livro, né, e a questão diz, pergunta por que é aconselhável tirar os livros, né? A gente vai dizer, isso é para ficar mais leve, né? Justamente, tá certo, ficar mais leve, para diminuir a massa. E aqui tem uma massa grande, quando eu tiro o livro eu diminuo a massa, e a gente viu que a primeira lei, a da inércia, né, está relacionada à resistência, né, à mudança de movimento. Então, quanto menor a massa, menos inércia, né, menos dificuldade eu tenho. Então, eu posso entender também com a massa representa a inércia, a grosso modo, né, representa essa resistência. Quanto maior a massa, maior a resistência, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor a resistência, menor a inércia, mais fácil eu transportar esse corpo de um ponto para o outro. Certo? Suave, né? Olha a outra, da página 108, questão 13. Em uma situação hipotética, balões de gás hélio são presos à coleira de um cachorro, que a seguir é colocado em uma balança. A balança indica 2,4 kg. Então é a massa do cachorro com um balão, né? Mas a massa do balão é igual a 3. Então percebeu, né? Eu tenho um cachorro, né? Aqui, não parece um cachorro, mas imagina que tem um cachorro. Tem um balão de hélio preso ele aqui, né? Ou seja, o hélio ele puxa para cima, né? E aqui tem uma balança onde eles estão apoiados. Nessa situação aqui, ó, a questão falou que a massa que a balança mede, vou colocar aqui, está falando aqui, vale 2,4 kg. Porém, né, mas
a massa do cão, só do cão, é 3. Então, ele falou que se só tiver o cão, é estranho, né? Porque o balão mais o cão mede 2,4. Mas, porém, só o cão, só o cachorro, a massa dele vale 3. É lógico por quê, né? Porque o balão está puxando para cima. Claro, é um exagero, né? Mas tem que ser um balão muito, muito forte, né? Para conseguir diminuir essa quantidade. Né? Então, o balão faz uma força para cima, né? Que faz diminuir o que a balança sente. Perceba que a balança não mede massa em si, né? Ela mede o contato, né? A massa é 3 quilos, independente de onde ele esteja. O que a balança mede? O contato, né? O cara faz uma ação na balança e a balança faz uma reação no cara, né? E de algum jeito, né, que a gente vai trabalhar mais na frente, explicar direitinho, que se chama força normal, mede 2,4. Beleza? Então, agora a pergunta, a pergunta na verdade, não, a pergunta, qual seria a indicação da balança nessa mesma situação se a massa do cachorro fosse 2,4? Vamos pensar. Se quando a massa do cão vale 3 e ele sobe na balança com o balão na coleira, ela mede 2,4, é porque a balão está puxando ele para cima com 0,6 kg. Né? Estou sendo grosseiro aqui, viu, gente? Só para entender, só para interpretar, para falar da teoria, certo? O cálculo seria outro, mais sofisticado. Mas é como se o balão diminuísse, vamos pensar assim, né? Fisicamente correto, que é como se o balão diminuísse, né? Que diminui, né? Uma coisa chamada empuxo, a gente vai ver mais na frente, né? O empuxo do balão faz a balança medir, no final de tudo, esse 0,6 kg, né? Porque quando eu somo 0,6 com 2,4, vai dar 3 kg. Então, o balão diminui isso aqui do total, certo? Então, o balão tem uma força para cima que faz diminuir essa massa. Qual seria a indicação da balança? Olha que ele não pergunta a massa do cachorro, ele pergunta qual seria a indicação da balança nessa situação. Pronto, acabou-se, né? Se agora outro cachorro, ou o cachorro emagreceu, sei lá, e agora ele tem 2,4 e ainda está com o balão na coleira, eu vou fazer 2,4 menos 0,6, que dá 1,8. Então a balança iria medir 1,8, mas a massa do cachorro 2,4. Quando pega um cachorro que tem 3 kg, a balança mede 2,4. Certo? É só para a gente entender isso aí, mas nem considerar como cálculo, só para a gente pensar um pouquinho, né, nessas forças, perceber que a balança não mede em si massa, pode não medir, né? Não é obrigatório, certo? Já tem uma coisa chamada empuxo ali, que diminuiu o peso, digamos assim, né? Diminuiu a reação. Ó, mas a última questão, ó, da página. Deixa eu pegar um lápis preto aqui. Não estou conseguindo. Aqui agora. Ó, questão 20 da 109. Quando um jogador de futebol chuta uma bola inicialmente em repouso, o pé exerce uma força sobre a bola e a bola exerce uma força sobre o pé. Perfeito. Ação e reação. A respeito dessa situação, podemos fazer as seguintes afirmações. A gente vai dizer se é verdadeiro ou falso e por quê. Eu peguei o lápis preto, mas me arrependi. Vou pegar o vermelho. Ó, a bola altera seu estado de repouso para o de movimento. E aí tranquilo, né? Ela estava em repouso, quando ela recebe um chute, ela está em movimento. Porque a resultante das forças que atuam sobre ela durante o chute não é nula. Perfeito. Existe uma resultante, né, verdadeira. Certo? E perceba que eu dizer que a resultante é nula é uma coisa, eu dizer que não tem força é outra. Eu dizer que a soma das forças é zero é uma coisa. Eu dizer que não tem força é outra. Né? Então, a resultante das forças é a soma das forças. O que é a resultante das forças ser zero? Eu pegar aqui, por exemplo, duas forças. Uma força de 10 para a direita, empurra esse bloquinho. Uma força de 10 para a esquerda também empurra. Perceba que eu tenho duas forças de 10, porém em sentidos contrários. Quando eu fizer 10 menos 10, dá zero. A força resultante aqui é zero. E a força, a quanto? Duas. Né? Porém, se ele está aqui flutuando no espaço, né, não tem força. Então,
aqui a força é zero, a força resultante é zero, e aqui não tem força, certo? Ele falou aqui que, ele não falou que não tinha força, ele falou que a resultante que é zero, que não é zero, que é verdadeiro, né? Se ele entrou em movimento, estava parado, entrou em movimento, é porque existe alguma força, senão... Após o chute, a bola se move porque a força que o pé exerce sobre ela tem intensidade maior que a força que a bola exerce sobre o pé. É erradíssima, né? A gente viu ainda agora que a ação e reação diz que exatamente é igual. A força que A faz em B é igual à força que B faz em A. A força que A faz em B é a força que B faz em A. Você pode voltar e olhar aquela figurazinha lá, na terceira lei do bonequinho puxando, né? Um dínamo lá. A questão 3. A força que a bola exerce sobre o pé tem a mesma intensidade da força que o pé exerce sobre a bola. Beleza. Até aqui, beleza. Porém, elas não se anulam. Beleza também. Porque estão aplicadas em corpos diferentes. Ó, perfeito aqui, né? Mais correto impossível. Que é verdadeiro. Certo? Então, quando eu digo que essa força, ela dizer que a força é zero, a gente tem isso, né? Dizer que a força resultante é zero, né? É zero. Eu não estou dizendo que ela anulou. Ela não anula, certo? Ela não anula, certo? Porque justamente por conta disso. Cadê aqui? Porque são aplicados em corpos diferentes. Beleza? Então, quando tem imagine um exemplo, né? Tem uma corda amarrada a uma árvore e eu puxo essa corda. Ó. Por que eu não consigo movimentar? É porque não tem força? Claro que existe. É porque anulou as forças? Não. É porque a soma da minha força que eu faço na árvore é igual, no sentido contrário, à força que a árvore exerce em mim. Quando eu faço a minha força na árvore, mais a força que a árvore faz em mim, a resultante dá zero. E isso não está dizendo que anulou. Beleza? Então, gente, dá uma olhadinha no vídeo, certo? Pergunta no WhatsApp e até a próxima, certo? Valeu!